Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal! Bora para um super episódio? Nosso começo de ano sempre é regado a qualificar você, a falar muito sobre saúde, sobre finanças, porque, querendo ou não, o que a gente quer é um ano inteirinho próspero. E a gente falar de dinheiro é muito importante. Eu adoro dinheiro, amo dinheiro, só que sempre tem algumas pendências, algumas particularidades aqui que a gente não entende. Então a gente recorre aos especialistas para sanar não somente as minhas dúvidas, que acaba sendo uma consultoria grátis, mas as suas também. Porque eu entendo que, se você está colocando esse podcast para ouvir numa rotina aí, seja de academia ou da sua casa, o importante é você criar familiaridade com determinados assuntos, principalmente falando sobre soluções financeiras, para você ter assim, um start, uma ideia, uma luz para recorrer, buscar ajuda, buscar auxílio, porque o intuito do Acordo Podcast é exatamente esse. Muito bem, dona Thalita. Eu vou pedir desculpa já para vocês no começo desse episódio. Se eu falar enrolado ou se eu ficar muito tempo mudo, é que eu fiz uma cirurgia na boca, mas estou aqui porque compromisso é compromisso, né, meu bem? Na verdade, você é muito compromissado, muito responsável. Você, né? E você também adora já o nosso convidado de não hoje. Ia faltar. Que não teve opção de eu não estar nessa mesa. Que tá batendo cartão. Tanto que eu até falei pro Dan, você vai participar? Não vai? Quer que eu avise o nosso convidado de hoje? Falei, vamos ver como eu estarei. Estou bem. E ainda veio todo bonito, todo paquito, todo de camisa. Tenho que agradecer a Minimal, né? Porque se não fosse a Minimal, eu não estaria lindo, maravilhoso dessa maneira, meu bem. Então, você aqui, nesse episódio tem um QR Code da Minimal pra você ter o seu desconto, tá? É só usar o cupom ACORDO e ficar bonitão, elegante. E a Minimal tem todo mês tá com um lançamento diferente. Então tem umas camisas maravilhosas que chegaram agora, tem as camisetas que você já conhece, tem cueca, tem roupa de frio. E, gente, a Minimal, meu guarda-roupa agradece, viu? Muito obrigado, Minimal. Bom, o merchan tá feito, eu quero aproveitar para dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreve, dá aquele like maroto. A minha plaquinha do YouTube não chegou em dezembro, tá tudo certo, mas ela está já para chegar. E eu preciso da sua ajuda. Então, já que você não me manda um Pix ainda, é só você se inscrever que para mim já tá valendo, tá bom? Você vai ter um lugarzinho aqui quentinho no meu coração, porque faltam poucos inscritos. Comparado a de quando a gente estava com 50 mil, né? Falta pouco. Falta pouco. Então, por favor, me ajude, tá bem? Nossa, muito bonitinho. E eu peço pra você e te garanto que é a única dedada que não dói. Não vai cair o dedo, não vai dar choque, mas o YouTube vai reconhecer a gente, vai mandar para mais pessoas e a gente vai atingir um público maior pra gente chegar nos tão sonhados 100 mil inscritos e ter a nossa plaquinha aqui no estúdio. E acredito que estamos aí perto de faltar uns 10 mil já. Na verdade, a gente tem que dar uma plaquinha pro convidado de hoje, porque daqui a pouco já tá sócio, né? Pode vir. Esse tipo de sócio eu quero. Eu até já vou trocar a apresentação hoje, porque com certeza até você já tá familiarizado. Eu quero que você tá atinado aí. Coloca nos comentários. Já quantos episódios você já viu ele por aqui? Vou começar até fazendo uma pergunta e depois a gente faz a apresentação. Crédito bancário, tá fácil ou não tá fácil no mercado, seu Andrelino? Conte pra gente. Seja bem-vindo. Boa tarde para você, Danilo, né? Tabata, tudo bem? Tudo melhor agora com o senhor aqui? Então tá bom. Mas respondendo a sua pergunta aí, o crédito ele sempre esteve fácil. Para quem acompanha, para quem tem o domínio disso, das suas coisas, da maneira que você controla seus fluxos de caixa. Mas, na verdade, a questão bancária dos grandes bancos, eles estão um pouco mais difíceis por causa dos sistemas, né, existentes hoje, que você tem que ser reconhecido, né? E você tem que ser identificado dentro desses programas, porque senão você se torna uma pessoa invisível, a sua empresa se torna invisível e é onde o crédito fica mais restrito. Pela dinâmica, pela quantidade de empresários, de CNPJs existentes no país. Então, o que eu diria que ela não, em relação a custos, né, num primeiro momento, em que pese que está um pouco mais acirrado
os riscos, né, de todos os negócios em si, mas o crédito está aí para todo mundo poder alavancar e ser tomado, porque os bancos funcionam e dependem de crédito. Então, em momento algum, vão deixar de parar de vender dinheiro para poder fomentar os seus negócios. Então, o caminho é para criar, né, esse rastro para o banco poder enxergar, e falo até pela questão da Angar também. O que o empresário tem que ficar atento para aumentar essa chance e essa possibilidade de crédito? Ele precisa viabilizar dentro da sua contabilidade, ele precisa emitir papéis para que exista o faturamento propriamente dito, que ele venda com nota fiscal, que ele recolha seus impostos. Isso tudo vai dar uma visibilidade dentro do sistema. Eu sei que acaba encarecendo, de alguma maneira, só que existem estratégias fiscais hoje para você poder minimizar esses impactos, mas é uma maneira de você aparecer nos balanços, aparecer nas demonstrações financeiras das grandes empresas, por exemplo, os birôs de crédito. Né? Os birôs de crédito, eles vão mostrar isso para todos os bancos, todas financeiras, a sua movimentação, que é a política de crédito que você adota dentro da sua empresa, os prazos que você pratica, o volume de pagamentos que você faz. Então, você acaba sendo notado, conferido, e sabe que você tem um controle de fluxo de caixa. Né? Ou seja, existe faturamento para aquela empresa. E quando você fala de pequenas e médias empresas, médias hoje elas já deveriam estar dentro desse contexto já. Porque vai ser, como eu disse lá atrás, vai se acirrar muito mais. Né? Então, para ela se manifestar em crédito, essas empresas têm que ser identificadas por faturamento, mas por intermédio das notas fiscais, das suas vendas, dos impostos que você recolhe. Isso vai dar referência, porque se você tem uma tributação X, você pagou X de imposto, subentende-se que você tem um faturamento Y. Você não deixaria de pagar ou pagaria sem você ter faturado nada. Então, isso vai dar uma referência para que se estabeleça limites para que você possa operar. Hoje as pessoas têm que entender. Eu fui muito leigo há muito tempo atrás, quando eu tinha principalmente a agência, da relação das notas fiscais, do imposto. Não, é melhor eu fazer aqui sem faturar. Que bom que esse cliente não pediu nota. Você vai se auto-boicotando, né? Porque o dia que você quiser expandir a sua empresa, você quiser um crédito maior no mercado, porque o banco é um dinheiro barato, se você, lógico, cuidado com as taxas que você vai contratar, mas é um dinheiro mais barato do que você tirar uma aplicação sua, dependendo de como você tiver com uma aplicação. Às vezes vale muito mais a pena você ter sua aplicação e pegar um dinheiro novo, colocando isso no seu custo, no seu fluxo de caixa para poder fazer. E antes eu tinha essa mentalidade de que, vou ficar, só que eu nunca conseguia crédito. Na agência, eu nunca conseguia nada, porque ia financiar um carro uma vez, não passava mais de tanto. Eu falei, mas por que se eu faturo tão bem? Peraí, eu faturava tão bem. Agora, quem sabia que eu faturava tão bem? Eu, né? Isso. Exatamente. Então, isso é legal do senhor colocar isso para quem tem lá, você que é microempreendedor, você que já é um empresário ali um pouquinho mais robusto, entender que é necessário você deixar o seu lastro aí no mercado, deixar os seus papéis, como hoje eu tô adorando falar, porque o Sandrino fala muito sobre papéis. O que são os papéis? Os papéis é seu boleto, os papéis são sua nota fiscal. Você colocar isso no mercado. Tô certo ou errado? Não, tá certíssimo. É isso mesmo. E o que acontece? Você vê que é um discurso já mais novo. Isso. Porque a gente tem que acompanhar as mudanças. Então, até então, no passado, você fazia crédito mediante a conhecimento das pessoas, né, mais local. Então, isso se tornava até muito arcaico, né? Ou nos dias de hoje, até pelo volume de CNPJs existentes no país e tudo.
as instituições financeiras, os fundos FDICs e as securitizadoras de crédito, que elas são todas amparadas, né, e subsidiadas por essas informações, né, não só do seu faturamento, do seu contador e tudo mais, mas hoje você pode adquirir crédito fora do país. E como você vai comprar na China, vai fazer uma importação. Aí você fala, não, olha, mas eu juro por Deus que eu faturo X. Não. Então, isso tem que ser, né, registrado, tem que estar pronto ali para que as pessoas, as instituições, enxerguem isso de maneira clara e que você tenha uma responsabilidade em cima disso, que nós analisamos as margens, né? As margens de disposição, de exposição, de risco em relação ao seu negócio, né? Então, notoriamente, você tem que, hoje, não dá mais para fugir disso. Eu tinha uma mentalidade de pensar que quem pegava dinheiro em banco, aonde fosse, era endividado, ou estava fazendo dívida, ou porque estava quebrado. E com o longo do tempo, principalmente aqui no podcast, né, amor, entrevistando muitas pessoas, eu vi que isso é o mais normal da face da Terra. Que realmente as pessoas usam o crédito bancário para poder alavancar o seu negócio. E a gente já falou isso em outros episódios, que eu acho que é o da Angar. É sensacional o que vocês fazem para os microempreendedores que às vezes não conseguem chegar a um banco, não conseguem ter essa facilidade. E o primeiro ponto da Angar é o atendimento ali 1 a 1, né? Você vai até a empresa da pessoa, você conhece a pessoa. O seu Andrelino e a empresa do seu Andrelino é diferente. Não é que você fala com o seu gerente virtual. Você está conversando com uma pessoa que vai entender sobre o seu negócio e tem N soluções. E na descrição do episódio aqui sempre tem o site da Angar para você ir lá e querer saber mais. Mas eu entendi porque eu achava que o cara tava devendo. Ih, ó lá, pegou dinheiro no banco, tá quebrado. Não. Ele tá alavancando o negócio dele com juros mais baixos. E não... outra mudança que os empresários estão percebendo, quem está atento, que é o capital de giro reativo, né? O capital de giro reativo, que é aquele capital de giro que não é prudente, que é a ausência de faturamento, que aí é uma questão que ele tem que negociar com fornecedores, negociar com bancos, não é isso? A fazer o alongamento da sua dívida, fazer uma reestruturação do seu nível de endividamento, sair de um curto prazo para fazer um alongamento para você se tornar saudável novamente e fazer reinvestimento da sua empresa e tirar a sua empresa daquela situação mais difícil. E outra coisa, não manter, hoje mais do que nunca, linhas de crédito especificamente num local só. Porque você é lido de uma maneira. O seu risco concentrado, ele vamos dizer assim, superfaturado pelos grandes bancos. Uhum. Então, quando você minimiza isso no mercado financeiro, né, você tem uma possibilidade maior, você tem outras alavancagens que você possa fazer por necessidade dessas outras empresas também existirem, né? Nós estamos lá praticando crédito para empresas que possuem já limites em banco e possuem limite conosco. Isso com preços diferenciados e a gente podendo entender um pouco mais perto dessas empresas. Então, esse que é o grande diferencial, estar um pouco mais próximo para que a gente possa entender o seu processo da inteligência do seu negócio. Porque você só fazer também controles, muito bem, eu estou controlando que minha empresa vai quebrar. Tudo bem. No controle. Então, eu preciso controlar, eu preciso fazer a leitura. Agora, qual é o seu plano para sair dessa situação? Então, quando você traz isso para uma pessoa mais experiente e que te ouça e que, né, já conheça esse mercado de crédito e que possa trazer alternativas, fica um pouco mais fácil de você enfrentar
isso no dia a dia, do que você... que a vida do empresário não é fácil, né? Quando a gente fala do empresário, o empresário se arrisca todo dia. E tem muitos que não conseguem nem dormir à noite, não é isso? De preocupação, em função da sua hombridade, do seu caráter, da maneira que ele conduziu tudo aquilo. Às vezes é a empresa da família, ele tem uma responsabilidade gigante, moral, em relação a isso. Então, isso não é mensurável, isso aí não está em nenhum balanço. E isso você, muitas vezes, um conselho, uma pessoa que é do ambiente, possa te dar um conforto maior. Sandrelino, o que ninguém conta sobre crédito barato? Existe crédito barato? Olha, o crédito, ele tem preço. Eu acho que não existe nada barato e nem caro. Existe o que a sua empresa consegue absorver de impacto de taxa. Porque, às vezes, um crescimento desorganizado, ele é muito mais impactante do que uma taxa de crédito. Então, se você tiver margem para trabalhar e você absorver esse custo da taxa, por que não? Né? Então, por exemplo, eu sempre enfatizo muito, adoro muito trabalhar com os recebíveis, porque os recebíveis é aquilo que você já vendeu, em que pese que você possa não receber, mas você já vendeu. Agora, imagina você comprar um dinheiro daquilo que você nem vendeu ainda. Então, a possibilidade do erro é muito maior. Então, eu acho que, esse caro e barato, ele está intrínseco na leitura do seu negócio. Principalmente, Sandrelino, que eu estou gostando de estudar mais sobre finanças e com o senhor aqui sempre é uma MBA pra gente, né? Que as pessoas não sabem para que pegar o dinheiro. E às vezes ela tá com a linha de crédito, ela vai lá só pega. vai, troca de carro. Não, ele não sabe. Então, assim, eu acho que eu tô precisando de tal coisa. Eu acho. E assim, quando a gente fala de alavancagem na empresa, é um equipamento, às vezes, que você precisa trocar. Vou pegar um dinheiro porque eu estou com o meu salário dos funcionários atrasados. Tá. Qual a projeção para você receber esse dinheiro de novo? Porque se você pegar esse dinheiro, você tapou um mês. E o próximo mês, você tem recebíveis? Isso. Foi só esse mês que você teve um problema? Em pese que a securitização, você passa lá, você antecipa, o banco também, você antecipa os seus recebíveis. Tá, se a pessoa não paga, alguém tem que pagar. E esse alguém é você, é sua empresa. Isso. Então você tem que saber. E eu gostei do outro episódio que a gente conversou, desse estudo que vocês fazem. Você conversa com a pessoa, você vê o momento da pessoa para explicar para ela. Porque muita gente se perde nisso. Ela fala, acho que eu tenho que trocar os equipamentos do podcast. Quanto que dá? Dá 100 mil reais, eu troco. O banco tá me dando 150, vou pegar os 100 e vou pegar mais 50, porque daí eu faço uma coisa. É nesses 50 que o negócio degringola. Porque você pegou a mais, porque tava lá disponível e você não soube para que usar. Não soube para quê. Mas não fez o dinheiro trabalhar para pagar. Vou trocar os equipamentos. Isso vai melhorar o meu faturamento? Isso. Em quanto tempo isso pode melhorar? Não, tô trocando porque eu acho legal, porque eu vou acompanhar a modinha. A modinha vai te custar caro. Aí o seu crédito que você pegou é caro. Então é isso que as pessoas têm que entender, enxergar. A mesma coisa que as pessoas confundem o cheque especial como um a mais. Não é um a mais, ele tá ali para te ajudar. Só que você vai ficar usando sempre? Como você vai usar isso? É pro respiro? Não é? A gente vem conversando em vários episódios sobre o fluxo de caixa. Se a empresa não tem um fluxo de caixa, como que ela vai trabalhar? Não tem como. Qual a oportunidade que ela pode ter? Como que ela faz esse dinheiro acontecer? Então, assim, da maneira que o senhor explica, primeiro que ela não como que eu posso falar? Ela não é financês, né? Vamos dizer assim. Que você explica de uma forma muito didática, muito rápido para o empreendedor entender. Não, e a gente vai fazendo também conexões com a nossa vivência e crescimento aqui com relação ao podcast. E eu acredito que os últimos investimentos feitos na empresa foram certeiros, porque a cada rodada de investimento que a gente faz, a gente está vendo rápido um retorno a respeito desses investimentos. Ou seja,
Finalmente estamos sendo assertivos, né? Porque, querendo ou não, na jornada do empreendedor, às vezes ele não percebe que ele comete um erro e ele não aprende. Então, finalmente aprendemos, porque eu acho que nos últimos anos a gente nunca foi tão assim criterioso com qualquer tipo de investimento para trazer mais benefícios, não a longo prazo, mas a curto. Então, é isso aí, estamos indo. Ou seja, a gente tem que fazer se o Andrelino estar aqui toda semana, porque daí em um ano, pronto, já quadruplicou o faturamento da empresa. É que eu acho que todo momento do empresário, ele vai de encontro com aquilo que ele buscou a vida inteira, né? Porque antes eu queria só ver o dinheiro, eu não escutava as pessoas. E hoje eu acabo escutando. Então, quando tá um player sentado aqui, alguém experiente, pô, você escuta, deixa eu ver o que eu posso aplicar para mim. Foi o que a Thalita acabou de falar. Os nossos últimos investimentos nos últimos anos dentro do podcast foram certeiros. Mas lá atrás, quando a gente tinha agência, era para pagar dívida. Ou, vou viajar, pega lá no banco, vou viajar. Então, eu acho que esse ponto para o empresário que é onde ele precisa de alguém. E quando eu falo para vocês consultoria, pessoas que possam te ajudar, mentores, coach, que a galera acha que isso é tudo errado, não é. O seu Andrelino está aqui como pra gente um mentor, um consultor financeiro no qual a gente pergunta e vocês não sabem que a gente fica 1 hora antes de começar esse episódio sempre aqui conversando e batendo um baita de um papo pra gente entender. Então, quanto mais a gente colocar essa voz de pessoas qualificadas para outros empresários, melhor. Ele pode chegar lá na Hangar e falar assim, pô, eu conheci o seu Andrelino através do podcast, eu quero entender mais o que ele pode fazer para minha empresa. Então, isso eu acho que é o poder que a gente tem nas mãos hoje de ter um canal. Seu Andrelino, o que define um crédito saudável para uma pequena ou média empresa? Bom, crédito saudável é você saber para onde você está indo com ele, né? Você precisa verificar a sua necessidade de crédito, porque o crédito saudável é o crédito que vai te trazer retorno, que você vai cumprir as suas obrigações e que você vai trazer o retorno suficiente para cobrir todos os seus custos, sobrar se pagar, que é aquilo que você merece, aquilo que a sua empresa produz, aquilo que a sua empresa entrega para a sociedade. Não é isso? É por isso que você merece isso, é merecedor disso, porque muitas vezes a pessoa fica muito vinculada no recurso, no dinheiro, e não. Agora, o que você está entregando para a sociedade? Mesma coisa, nesse momento aqui, agora você acabou de dizer, Danilo, né? Quantas pessoas, tudo bem, que pegue um pedacinho, 2% do que o Andrelino está falando, ou 1% daquilo que vocês mencionam aqui da sua vida, dos outros participantes aqui. Olha a importância local que vocês produzem aqui em relação a isso. Então, o crédito ele é social. Por mais que você pense, obviamente, que eu tenho que faturar, que eu tenho que ganhar, não é isso? Mas, assim, esse é o ganho. O ganho não é só seu. Então, esse é um crédito que ele valeu a pena. Isso eu estou fazendo uma leitura mais filosófica do que contabilista, né? Do que isso que nos orgulha, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, né? Fui almoxarife de uma empresa que era um dos meus tios, né? Saí de lá, tive 2 empregos na minha vida, banco, e montei uma empresa, virei empreendedor, né? E aquilo foi uma escola para mim, como eu já disse para vocês no passado, né? Eu fui até, posso falar uma Claro. O senhor pode falar tudo. Rápida, baseado naquilo que o Danilo falou, também, a Tabata também, mas assim, de conhecimento, a gente ter a possibilidade de conhecer outras pessoas que possam influenciar na sua vida positivamente, né? Então, eu fui gerente de um posto de atendimento bancário, eu era menino, bem menino ainda. Continua sendo um garoto. E eu
eu tinha acesso à presidência da 3M do Brasil, né? Então, eu ia lá, naquela época, eram secretárias, né? Então, eu conversava com a secretária, pegava os documentos dele para pagar os impostos e tal, aquela coisa toda. E doutor Hugo, e teve um dia que ele pediu minha presença lá, né? A gente já ia tremendo, né? O presidente, imagina, você é um garoto, né? Eu trabalhava no PAB do 3M do Brasil, ali na Anhanguera. Aí eu fui lá, eu falei, pois não, tal. Aí ele falou que ele queria um financiamento de um carro. Para mim, o extrato dele era em código, entendeu? Ele chegava de helicóptero já na época. Eu falei, não entendi, é nada. Né? Eu falei, isso lógico. Eu não tinha contato, eu nem sei porque ele conversou comigo aqui. Então, aí passou. Foi lá, financiou o carro, tal. E eu bati papo com ele naquela época, eu estava começando os fundos de investimento. E eu não sabia nem que era uma cota de fundo, não tinha a menor noção. E ele começou a me explicar, e aí eu tomava um café com ele. Imagina, então, você ter a oportunidade de você tomar um café, muitas vezes, com um presidente de uma empresa, uma multinacional. Né? E teve um dia, tal, e batendo papo, ele falou assim para mim, e entrou numa assim, como que você... se eu queria perguntar alguma coisa para ele. Eu falei, lógico, eu tenho... Pode pegar meu caderninho. Aí ele... Foi uma primeira lição, sabe, que eu tive. Por isso que eu estou enfatizando. Foi uma lição muito importante na minha vida, que ele me deu naquele dia, em alguns minutos. Que eu perguntei, falei assim, eu só não entendi porque o senhor financiou aquele carro. E aí ele falou, você tem a sua vida, eu tenho a minha vida. E em relação ao quanto eu ganho e o que eu faço com o meu recurso. Então, ele falou, qual na sua lista, que era mulher, eu acho que o que era mais alto era a parcela do meu carro que eu pagava. Né? E aí eu falei, ele falou, você trabalha para quem? Eu falei, para o Banco X. Ele falou, está errado, você trabalha para você. Você presta serviço para esse banco. Mas você trabalha para você. Foi o primeiro erro. Ele falou, naquela lista lá, na hora que você recebe seu pagamento, qual é o primeiro nome que está lá para receber? Eu falei, eu tenho que pagar meu carro. Ele falou, outro erro, o primeiro nome é o seu. Você tem que se pagar, você merece, você trabalhou. Reserva aquilo lá. Porque o meu patrimônio é diferente do seu. Eu falei, é bastante. Ele falou, então, o meu custo hoje, ele falou, agora o padrão de vida que eu adquiri, eu tenho que ter uma reserva técnica para tentar manter isso que eu produzi para minha família e tudo. Então, você guarde dinheiro para você. Esse dinheiro é seu, você merece. Você trabalhou. Se faltar dinheiro para alguém, para conta de luz, ela guarda. Tá? Então, foi uma das reservas técnicas que eu fiz na minha vida naquela época, que depois proporcionou que eu fizesse outras alavancagens de negócio. Então, dentro disso aí. Então, assim, foi, Danilo, uma aula, assim, tipo, bem simplista de um homem com aquela capacidade né, de ser um presidente, né, de uma multinacional, e que ele fez isso prontamente. Mas isso que o senhor acabou de falar, Sandrino, é onde pode ter mudado todas as crenças que você pudesse ter em relação ao dinheiro. Porque as pessoas, às vezes, os empresários estão em casa, e se ele escuta uma história dessa, ele vê que, peraí, não é o que a galera fica falando na rua aí. Porque você está dizendo, não, você não pode pegar o dinheiro, você tem que pagar tal coisa. Mas se você trabalha na sua empresa, tem que ter um prolabore. Ponto. Você é um funcionário dela. Dependendo se você é prestador de serviço, você já acaba pegando o dinheiro automaticamente. Se você tem um dinheiro guardado e você quer comprar um equipamento, por que você vai descapitalizar você, sendo que você tem outros recursos para fazer? É o que ele quis dizer. Isso. Ele tem helicóptero, tem avião, mas eu quero financiar um carro. Eu tenho dinheiro para ir lá comprar um carro à vista. Só que se o que ele tem investido, sei lá como, vai pagar isso daí. A gente viu o próprio... Eu assisti um vídeo outro dia do Thiago Nigro. Ele financiou a casa dele de 60 milhões de reais. Ele financiou a casa dele em 20 anos. E ele tem esse dinheiro para comprar à vista.
Ele fazendo a conta, ele falou assim, o que eu tenho, rende, paga, tal, tal, tal. Que é isso que as pessoas precisam entender. A gente fala de milhões, mas você que é pequenininho também tem que entender isso. Às vezes você tem lá 10 mil reais guardado, em vez de você pegar esses 10 mil reais e ficar zerado, você tem outra oportunidade na própria Hangar para você alavancar o seu negócio. E se caso aperte alguma coisa, você tem aquele dinheiro guardado. E eu acredito que a maior mentira que cada pessoa conta para si mesma é que investimento só é para rico, né? Porque ele Sim. acha que investimento é altos valores, a pessoa tem que ter uma sobra de dinheiro para poder fazer investimento, e não é. Não é, e também, sabe, tem uma coisa assim, quando você, e quando, estamos falando aqui de início, né? Das pessoas que estão iniciando, estão se reeducando, e essa poupança, ela é muito, tanto para a empresa, tanto para a pessoa física, ela te dá uma sustentação moral. Entendeu? Então, quando você sabe aonde você tem a recorrer. Então, você começa lá com um valor menor, pode ver, você vai angariando, e daqui a pouco você está com 20 mil, com 30 mil reais, aquilo lá. É uma reserva técnica sua, que aquilo traz uma... E para você tomar atitudes em relação a onde você vai gastar, ela começa a te balizar. Você entendeu? Então, você trabalha nas duas pontas. Na compra do dinheiro e também na responsabilidade que você tem ali para não esvaziar a sua poupança, aquela reserva técnica que você está fazendo. Forçosamente, fazer com que você ganhe mais para poupar mais e nunca parar de comprar dinheiro aqui naquele ponto, que é aquilo que você falou. Que não justifica mesmo. Um exemplo, você falou, nós falamos agora aqui, um carro. Um carro ele tem uma desvalorização de 30% imediatamente, não é isso? Então, às vezes, você vai aplicar um recurso num banco, um CDB, ou na Hangar, né, de preferência, não é isso? Na Na Hangar. Hangar, de preferência, e você vai lá e fala, quanto que você paga para mim de taxa? Ah, vou pagar, sei lá, 110% do CDI, né, 109% do CDI. Ah, mas isso representa 125% bruto. Você fala, nossa, é muito pouco, não é isso? Dependendo do valor que você for fazer, essa rentabilidade. Melhor eu num restaurante gastar na hora lá do que eu ficar aplicando dinheiro dependendo do volume que eu estou aplicando aqui com você. Tá legal. Aí você, num outro momento, um outro cliente, ele tem lá 500 mil reais em poupança. Poupança, mal dizer, né? Está lá em CDB. Ele vai lá comprar um carro. E aí você está ganhando 1,25 que você achou ruim. E você vai comprar um CDC que vai desvalorizar em 30% na hora que você estiver saindo da concessionária. Eu prefiro usar o seu dinheiro do que o meu. Exatamente. Senhor Andrelino, a percepção do senhor. Hoje, as empresas, elas estão usando os recebíveis como alavanca ou como socorro? Hoje, muitas empresas ainda como socorro, que é uma falta grave. Como uma falta grave que você precisa fazer esse lastreio que nós estamos falando dos seus recebíveis, para que se enxergue isso e que você possa traçar um plano, né, que aquilo te dê sustentabilidade. Porque porque acontece, você tendo algo a vencer, um fornecedor te incomodando, numa situação um pouco mais delicada, né, você acaba faturando abaixo do seu preço de custo para gerar, né, um papel e você correr lá para fazer uma antecipação. Aonde você não tem um histórico, aonde você não tem uma base, e aí que você acaba socorrendo, mas esse socorro é muito caro. E é onde vai trazer a sua empresa mais ainda com problemas. Você vai ter mais problemas do que você já possuía.
né? Agora, quando você planeja alguma coisa, que você coloca isso no papel, em que pese, que nós dissemos lá, que dá-se a uma impressão que ela é muito mais cara, mas ela é desordenada. Então, quando você visualiza aquilo, e aí, quando você existe você faz um controle, óbvio, o controle é importantíssimo. Hoje, uma empresa... Não adianta ele também emitir tudo isso que nós estamos falando aqui, se ele não tiver um controle disso. Se ele não tiver uma checagem disso. Né? Uma conciliação bancária. E hoje isso é muito simples. Existem diversas empresas aí que fazem esse tipo de trabalho, não é isso? Que não falam da inteligência propriamente dita, mas traz esses índices que você possa fazer uma análise daquilo. Para que lado você vai andar? É a mesma coisa você andar numa mata sem bússola. É olhar para o ciclo financeiro, né? É andar na mata sem bússola. Porque imagina você numa hora agora... já aconteceu comigo, Tabata, assim, com um cliente que ele... fizemos uma reunião, ele trouxe... justificou o recurso, aonde ele ia investir, como que ele ia ganhar, que ele ia fazer. E no outro dia, do nada, ele falou assim, eu pensei melhor aqui, eu não vou fazer mais nada disso, vou fazer isso e isso com o recurso. Falei, espera um pouco. Então, existem esses impulsos que não cabem mais. Porque hoje, além de você ter a dinâmica de gestor, e quando você fala gestor, é muito bonito. Você fala assim, eu sou um gestor. Então, você tem um gestor administrativo, que isso você pode robotizar, e você tem um gestor de visão, da onde você vai alocar o seu recurso, você vai ver o segmento que você opera, como que você aplica esse dinheiro, para que lado está andando, está caminhando isso. Então, você vê, a gente abre vários leques quando a gente fala da palavra gestor. E outra coisa, se você não tiver as pessoas certas no lugar certo também, é difícil. E hoje você sabe que a mão de obra... É muito difícil. Não é? Que você qualificada, principalmente. Exatamente. Então, dependendo do que você vai fazer... Então, desculpa, Tabata, mas assim, eu ampliei mais Eu acredito que hoje a gente está conseguindo, de uma forma mais ampla, trazer uma mentalidade para o pequeno empreendedor, para o pequeno e médio empresário, entender onde está a vida financeira dele hoje. Olhar muito além do extrato. Qual é a projeção de faturamento dele? Existe? Ele está com uma questão de previsibilidade na empresa dele? Ele está, fazendo o dinheiro do mês para comer, beber e pagar conta, e mês que vem só orando e pedindo a Deus para fazer acontecer, justamente para ele ver o que está valendo a pena, o que não está. E muitas vezes, ele está atrelado ao banco, que o banco hoje só está dando a negativa para a maioria das pessoas, e que ele tem uma alternativa de buscar a Angar, por exemplo, para entender essa solução, entender este momento que ele está vivendo e oferecer uma possível solução. Não é garantia de nada. Por quê? O senhor também tem que analisar o risco que o senhor está correndo em, de repente, ofertar algo para ele, né? Algum produto vigente para ele, né? Mas ali existe um caminho, né? E eu acho que já chega ali, para completar o que você falou e o que o Sandro falou, às vezes quando já chega o empresário ali na mistura do PJ com o PF, né? Que é onde ele já está misturando o CNPJ com o CPF dele e ele está perdido. Exato. Então, assim, o banco, isso eu posso ser até cancelado. O banco, ele vai emprestar o dinheiro. Se o cara tem crédito, ele vai emprestar. É isso aí. O gerente do banco, ele tá ali para vender. Coloque isso, você é empresário,
você, PF, coloca na sua cabeça. O gerente do banco, ele tá ali para vender para você. Se você tem crédito, ele vai vender. Ele não tá preocupado se sua empresa vai quebrar, ele não tá preocupado com a taxa que você vai pagar, ele tá preocupado para vender para você. Quando você vai atrás de um gestor, quando você vai atrás de uma securitizadora, ele vai entender o seu negócio, porque a Angar não vai te emprestar o dinheiro, porque ela não quer perder o dinheiro. Ela quer que você tenha uma solução. O banco, ele tem, você já falou em outros episódios, o banco tem seguro para tudo quanto é lado e o risco dele é mínimo. Sim, sim. O banco, eu sempre falo, a diferença maior, ele dá crédito para o cedente. Então, ele dá crédito para você. Tanto é que você vai lá, você abre o seu cadastro, quer saber quantos carros você tem, quantos imóveis você possui, se aquilo lá é uma holding, se não é uma holding, qual é a proteção que você tem. Não é isso? Em que pese que o negócio dele é fazer isso, é alavancagem de negócio, ele sobrevive. O spread, o maior spread bancário é da venda de dinheiro. E para pessoa física, não para pessoa jurídica. Eu fiz isso 30 anos. Então, e fora as prestações de serviço e tudo mais que a gente já falou aqui. Agora, as securitizadoras, a gente fala de negócio. Então, por exemplo, a gente atende, nós somos especialistas em atender a PJ, pessoa jurídica, em relação àquilo que ele já vendeu e tirar um pedaço que tem que estar embutido, porque às vezes você vai antecipar. A taxa é X. Ué, está alocado aqueles juros, aquela taxa tem que estar alocada no seu custo. Não tem como, você tem que repassar aquilo. Se aumentar o seu imposto, você tem que repassar no seu custo. Né? E, lógico, mantendo o seu preço de mercado, porque senão você fica fora de mercado também. Né? Mas aí, às vezes, você tem que ajustar o seu público. Então, você vê, por exemplo, essa questão de, voltando não da taxa, mas assim, do que é barato e que é caro. Né? Então, por exemplo, ou que o produto é feito para o cliente. Então, quando você fala de pessoa física e pessoa jurídica, pessoa física é uma coisa. Pessoa física, ela consome, ela tem que se alimentar, ela tem despesa de gasolina, ela tem viagem, ela tem... Agora, a pessoa jurídica, ela tem que ser fomentada para gerar negócio. Não é isso? Agora, veja bem, se eu te oferecer um cartão de R$500 e um de 5 mil, qual que você quer? Obviamente, a gente quer o mais caro, ou com um valor maior. Um valor maior, não é isso? Porque você não está devendo, você está ganhando aquele produto. Agora, veja bem, o cliente, então, o seu produto que você vai fazer cabe para aquele cliente. Ele vai se sentir satisfeito com aquele produto. Então, por exemplo, muitas vezes, eu acho meu produto formidável. A minha ideia é genial. Será que aquele cliente com aquele perfil entendeu daquela maneira? Porque não existe... a gente sempre dá exemplo de restaurante, não é isso? Você pode adorar um que eu posso ir lá e não gostar. Eu vou lá, por exemplo, se eu não tiver um estacionamento VIP, para mim eu não vou. Se eu não tiver... Então, e dependendo do cardápio, eu não quero rodízio. Então, eu estou disposto a pagar. O meu perfil paga aquilo. Então, é relativo. Preço, custo, margem. Você percebe que eu falo da inteligência do negócio? O engraçado é que a mente do brasileiro parece que ela foi doutrinada a quando se fala de empréstimo, né? Falo empréstimo ou antecipação de recebíveis, qualquer coisa assim do gênero, as pessoas tendem a que está perdendo. Ela não está vendo como uma vantagem realmente, como um impulso, uma alavanca, porque ela sabe que aquilo lá vai dar muito mais
segurança e respiro para ela naquele momento, para ela poder tomar decisões mais inteligentes na empresa dela. Ela só vê como, tipo assim, nossa, então se eu vou ao banco pedir empréstimo, ou se eu vou ver uma antecipação de recebíveis na Angar, eles estão cobrando uma taxa, nossa, mas eu tô perdendo. Você entendeu? Parece que Ô, Tabata, é automático. Você está coberta de razão e eu acho que eu entendo isso. Por Sabe quê? por quê? Por que o senhor acha que é assim? Eu acho que é assim porque é para... Você conhece algum mega empresário, mega, estou dizendo a nível Brasil, até internacional, que não deva para banco? Não. Você acha que os pequenos e médios são uma ameaça para esses megas e grandes? Não. Então, é bom ficar ali mesmo, né? Você entendeu? Você entendeu a lógica? Porque, ó, pensa comigo, você falou do medo. Aí a gente tá hoje com a questão Antigamente você fazia isso, era um absurdo. Agora tá ficando cada vez mais comum. A pessoa quer parcelar no cartão. Pô, faço pra 100 10 vezes, mas eu vou repassar pra você a taxa. Antigamente, como assim? Isso. Agora não, as pessoas estão entendendo, peraí, eu vou parcelar o meu negócio pra você, do meu serviço ou o meu produto, em 10 vezes e só eu vou perder? Não. Agora as pessoas estão começando por quê? A securitização é que nem o cartão de crédito. E mais barato, viu? Do Sandro Lino é mais barato. Você vai passar o cartão. Tem a taxa, primeiro que já tem a taxa da maquininha da operadora, que ela tem que ter a taxa, porque ela tem que viver em todos os negócios. Você que é empresário, você tem que entender que todos os negócios precisam viver. Esse conteúdo que chega de graça pra você não é de Não é graça de porque graça. você paga a internet. E a gente tem um monte de custo aqui E que faz você acontecer. vê numa televisão ou você vê num celular que você pagou pra conseguir Então deixa ter. o seu comentário aí que você tá vendo. Então, é normal cobrar tudo, tá, gente? Aí a pessoa já tem. Aí ela quer antecipar o cartão. A bandeira vai cobrar a antecipação. Então, assim, poxa, aí volta no que o Sandrino falou, que isso é ok para os empresários entenderem. Tá no seu custo isso? Você tá colocando no seu custo um produto de R$1.000 que você vai antecipar, vai vender em 10 vezes e para você vai sobrar 780? Se não tá, meu amigo, você já sabe aonde você vai quebrar ali na frente. É isso Porque aí. você não tá colocando isso. Tem que estar a precificação, mas assim, só concluindo lá, por exemplo, não existe nenhum mega. Todos os megas empresários estão devendo para banco. Não é que é devendo. Eles fazem investimento. Sim. Eles tomam recurso no mercado financeiro. Ele trabalha Por com exemplo, o outro com o dinheiro que não é dele. Agora, recente, né, das americanas mesmo, Sim. né, 40 bilhões, foram de bancos e securitizadoras e fundos FDICs. Eu vejo isso. Que agora os bancos também, né? Que tem alguns bancos quebrando, né? Então, por quê? É um negócio louco de entender. Só que o empresário pega dinheiro. Grandes empresas. Eu vi ontem, tem um canal no YouTube, senhor Rodrigo, que chama... o nome do cara é MrBeast. É o maior canal do mundo. E esse eu vi ontem ou anteontem um conteúdo dele que ele fatura, acho que 80 milhões por mês, alguma coisa assim. E ele tem uma dívida num banco americano que é o dobro disso. Por quê? Ele pega o recurso do banco para fazer mais dinheiro. Sim. É isso. Ué. Você vai fazer com o Mas seu é Andrelino, isso não aí. com o seu. Entendeu? Entendeu? Fazer com o dinheiro do seu Andrelino. Tá todo mundo ganhando nessa conta. Eu quero um ponto de vista do senhor novamente, senhor Andrelino, que eu tô adorando esse bate-papo que é Esse episódio hoje tá muito mais bom. reflexivo. Eu acho que é sobre isso. E acaba a gente fazendo venda subliminar também por conta disso, óbvio. Não, e aí você que tá assistindo esse episódio, no finalzinho desse aqui já vai te encaminhar para outro episódio. Aí se você que chegou nesse e não assistiu os outros, acho que vai ser ótimo. Porque você vai entender e nos outros tem uma teoria ótima. Você vai entender, aplicar. compreender e você já vai saber onde aplicar. Já vai mandar os documentos lá para Angar. Quando fazem a pergunta, seu Andrelino, seu crescimento é financiável, o que as pessoas estão querendo saber a respeito dessa pergunta? Se ela tem a capacidade de fazer o investimento com capital de terceiro e ela suprir essa necessidade de fluxo de caixa. E vocês ter um ganho real, líquido e real,
em relação... Porque ela existe capacidade de pagamento. Né? Então, existe faturamento. Mesmo que ela... Por exemplo, deixa eu te dar um outro exemplo aqui. O que a gente presta muito atenção, que nós chamamos de resultado operacional bruto. Porque, às vezes, você pode ter tido um problema momentâneo de falta de recebimento, uma inadimplência, um valor, ou uma despesa que você não inesperada. E aquilo lá, no seu resultado operacional final, ele vai ser negativo dentro daquele período. Mas isso não significa que você não tem capacidade de superar aquilo mediante um período. Então, porque o seu resultado operacional bruto, aquilo que onde você retira juros de banco, a operação sua, que é a leitura do DRE, por exemplo, aquela leitura pura do DRE, ele te dá robustez para você adquirir mais crédito no mercado. Deu para entender o que... Então, isso é a capacidade, existe essa capacidade. É que naquele momento... Por exemplo, se você pegar balanço aqui no Brasil, até então, a maioria dá prejuízo. Então, a leitura, ela vem do seu ativo circulante, do seu passivo circulante, que é onde que você vai ter maior visibilidade de capacidade de pagamento do que você simplesmente analisar um período, né, um momento. Aliás, uma fotografia estática daquela empresa naquela hora. Porque você vai procurar recurso na hora que você tem uma emergência, por exemplo. Então, quando você vai lá procurar uma emergência, em que pese que a gente já viu que não é produtivo, você não... Mas vamos imaginar uma empresa que tenha laço, que tenha resultado operacional bruto e que ela teve um problema, uma concentração muito grande de faturamento naquele mês e esse cliente quebrou, o cliente dele não pagou, não vai pagar, entrou com uma recuperação judicial e aquilo lá, e aí? Essa empresa é inviável? Mas não, aí você vai buscar o histórico dessa empresa, buscar o balanço dessa empresa, aonde ela vai demonstrar que aquilo ali, no transcorrer de 2, 3, 4 anos, ela é totalmente recuperável. Você vai ler os números da empresa. Isso, mas assim, onde existe um histórico, onde ela emitiu nota, onde ela existe, a gente faz uma leitura do DRE, então, dela. É isso, então você tem que vislumbrar, baseado em números, em tatear esses números, que aquilo é possível. E dentro disso, ela mostrar para você que ela vai agir de uma maneira diferenciada para trazer o mais rápido possível para o eixo de novo. E você visualizar aquilo, arriscar, porque é banco, é bancar. Você vai bancar naquele momento para você ter frutos junto com a empresa. Porque eu não tenho o know-how de vocês. Eu não sei. Mas, de repente, eu bancar isso, eu vou dividir esse resultado, esse pedaço da receita, comigo, porque nada mais é do que uma sociedade oculta. Vamos rodar esse contrato nos bastidores, o seu Sondelino. Bora. Eu preciso fechar negócio. Vamos fazer negócio. Eu preciso aplicar o dinheiro. Eu lembro de um cliente meu que, na época de agência, ele tinha de cheque especial numa das empresas dele R$500 mil. E eu achava aquilo, falei, caramba! Ele falou assim, só que ele tinha um faturamento 10. Era aquele negócio. Aí a gente conversando um dia, aí na época eu não entendi, hoje eu entendo muito bem. Ele trabalha com terceirização. E às vezes, o seu Andrelino fez um produto que quem estava licenciando esse produto sou eu. Eu não paguei o seu Andrelino. O seu Andrelino não vai ter o dinheiro para me pagar. É aí onde ele tinha o recurso para ele segurar essa operação. Porque ele punha na frente. E aí eu falava assim, poxa, mas é muito giro de dinheiro, né? Hoje eu entendo que é o quê? Um terceirizador, ele está investindo no cliente dele. É isso que ele está fazendo. Eu acredito nesse cara. Você tá validando. Ele não vou investir no cara que chegou hoje. É como se fosse esse cliente está comigo, há muito tempo. Cara,
eu vou continuar investindo nele, porque ele teve esse problema agora. É o que você acabou de falar, ele teve esse problema agora. Ele tem um histórico comigo. Então, quando as pessoas esquecem disso, se você tem um histórico com o seu banco, um histórico com o seu Andrelino, você vai criando lastro para que a pessoa possa entender do seu negócio. É Isso, simples. é investir. É investir. investimento. É a mesma coisa você ter um terreno e eu tenho o recurso. E nós vamos construir uma casa e vender e dividir o lucro. Então, não é muito assim, não é diferente disso. Agora, nós vamos correr o risco que de mercado. Pode ser, não é isso? Que naquele momento da venda, aquilo não exista financiamento, que não exista, o preço caiu, Que demore para vender, demore fique pra lá. fica lá, e aquilo você tem que corrigir a 1,25, não é isso? Eu não tirei o dinheiro, não descapitalizei, não está investido lá dentro. E o material de construção, o INCC, para quanto foi? Entendeu? Então, assim, aí é risco de mercado, mas aí você avalia. Né? Então, por exemplo, mas é muito mais fácil você trazer, por exemplo, aí cultural, né? Você falar, eu falar, Tabata, vamos construir, eu tenho um terreno, vamos construir. Você fala, legal, uma casa é uma casa, porque é sólido, você põe a mão. Agora, quando você vai, eu faço um paralelo junto aí com o trabalho de vocês, que quando a gente fala de papéis, ele é muito, vamos dizer assim, não é palpável, né? Então, você fala assim, é uma coisa futura. É como a internet. Eu estou vendendo um serviço aqui, você não põe a mão materialmente mesmo ali, em que pese que todo mundo precise disso, né? É como que a gente fala que a gente já recebe em dólar, né? É. Você assiste aí o nosso conteúdo e a gente ganha dinheiro por isso. É que Aí, o YouTube paga em dólar. O Já YouTube posso falar paga que eu em recebo dólar, a gente Você recebe não sabe em quanto dólar. que é, mas é em dólar. É em dólar, é isso mesmo. Só cada um acredita naquilo que escuta ali e entende. Isso. Seu Andrelino, planejamento financeiro é controle ou é estratégia? Não, ele é estratégia, né? O planejamento, sem um planejamento financeiro, você é inexistente, né? Você tem que ter eu até falo o seguinte, o planejamento, mesmo que você já exista, isso eu não sei se isso eu plagiei mas eu adotei, né? Que você, em que pese que você já detenha um negócio, você coloque no papel, e quando eu falo no papel, o seu planejamento, né? E hoje existem ferramentas lindíssimas para você fazer isso, como se você fosse partir de um zero. Porque existe a inteligência, né? Hoje, que ela é racionalizada. Então, aí, imagina só, você fazendo um negócio hoje, começando ele do zero, com uma inteligência artificial, que ela te dá isso, muitas diretrizes, você sabendo conversar com ela, não é isso? Uhum. Você sabendo tirar isso dela com o seu know-how de hoje. Né? Imagina, falar assim, olha, vou começar agora do zero, porque quando você pega uma empresa em andamento, ela é muito mais difícil você fazer um planejamento estratégico para qualquer coisa, financeiro, seja ele qual for, né? Porque o planejamento financeiro a gente até já frisou bastante. Eu acho que o planejamento estratégico, ele é muito mais, assim, ele engloba tudo. Então, eu sou muito favorável hoje, nos dias de hoje, pelas ferramentas que a gente tem e profissionais prontos para isso, baseado naqueles robôs que eu já tenho. Imagina o nível de informação que você tem e você colocar isso e falar assim, vou começar do zero agora. O que eu deveria fazer? Aonde eu deveria estar instalado? Como que eu vou gerar receita? Como que eu vou chegar até meus clientes? Como que eu vou... Olha, isso, aí você fundir isso com o seu know-how, com o seu conhecimento, com a realidade, olha só, né? E
você trazer isso dentro de um planejamento para que você possa estabelecer. Isso a gente falando assim, fica com ar professoral, né? Tipo, mas assim, não é. Quando a gente põe a mão mesmo, de verdade, se você fizer qualquer um, eu desafio qualquer um empresário, pequeno empresário, que está nos ouvindo agora, né? E fala assim, mas, nossa, é muito fácil, a gente vem aqui e fala isso com uma naturalidade imensa, não é isso? Não é mesmo? Mas na hora que você sentar lá na sua escrivaninha, no seu quarto, né, com o seu celular, e você, assim, exercite. É isso que eu falo, por mais simples que seja, é muito importante que faça isso. Mas eu acho que a gente está dando dicas, né, para que as pessoas possam fazer isso. Existem muitas pessoas que estão nos seus negócios há muito tempo e estão enraigados com o passado, com a maneira que se trabalhava, com as influências que tiveram, e hoje mudou tudo. Só que você tem essa ferramenta. Então, poxa, sai à frente. Então, não existe, tá? Não tem a menor chance. Eu não vejo, em médio prazo, um empresário que não tenha um mínimo de ferramentas para poder fazer um planejamento estratégico, financeiro, de recebíveis da sua empresa, para que ele possa sobreviver e ser importante dentro da sociedade entregando o seu serviço. Sandrelino, se eu não estou errada, o senhor falou que o senhor está há 30 anos nessa área. 40. Mas eu não queria... É que eu ia falar, o senhor está com 42, começou com 12. Não, ele Começou com 12, já tem 30. Então, hoje ele tem 42 anos, o Sandrelino. O senhor acha que está mais fácil hoje para o empresário faturar, ganhar dinheiro, manter a empresa dele e sobreviver tranquilamente, hoje em dia ou antigamente? Eu acho que antigamente. Porque era menos competição. Eu estou, assim, posso estar falando uma bobagem, é uma opinião. Acho que você está certo. É uma opinião. Porque você... foi uma coisa, por exemplo, mais ou menos assim, vou fazer uma comparação aqui, quando eu preciso emagrecer. Aí eu começo a ir numa academia, eu noto mais no início, depois que você está numa performance melhor, você já não consegue enxergar mais, não é isso? Então, esse espelho, né, que a gente acaba fazendo e notando, mas só que você não pode parar. Só que hoje, a internet mesmo, ela deu notoriedade para todo mundo. Então, está todo mundo vendendo alguma coisa para alguém em alguma bolha. Então, se pulverizou demais. Então, eu só estou justificando o porquê eu acho que no passado, porque você vinha... as famílias tradicionais da cidade, começou aqui, você pega as fotos de Atibaia, é isso? Chegou lá, que tomaram conta da cidade, que hoje, né, continuam tendo o seu respaldo, aquela coisa... Então, assim, que iniciaram tudo. Então, hoje você pega uma população, todo mundo hoje virou empresário. Não, eu fiz essa pergunta porque alguns anos atrás eu fiz essa mesma pergunta para o meu pai, acho que o Danilo vai lembrar. E meu pai, ele virou e falou que era muito mais fácil hoje ter uma longevidade no negócio, pela questão de crédito. Porque ele falou que quando ele começou a fazer negócios lá atrás, ou você tinha que ter o dinheiro na frente, ou você tinha que ter uma amizade muito boa com alguém que acreditasse na tua ideia. E é verdade. E, entre aspas, financiasse, validasse, ou fosse um investidor mesmo do negócio para fazer com que ele acontecesse. Mas aí a pergunta de se seria mais fácil você montar o negócio. Porque a competição hoje é muito mais difícil. Então, às vezes, pode ter o dinheiro que for no mercado. Por exemplo, que eu dou. Quantas lojas a gente vê? A gente está em Atibaia. Quantas lojas de roupas que você vê que está fechando? Por quê? A pessoa não se adaptou. Por quê? Ela não está na internet. Lá atrás, quando a gente estava com a agência, vou falar de 10, 15 anos atrás, a gente olhava para os nossos clientes e falava, se você não entrar na internet, não se adaptar,
você vai se dar mal lá na frente. Imagina, já tenho meus clientes, não preciso. Naquela época, sim. Só que a proporção, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Então, o que que é? Hoje é muito mais difícil. Porque quantas empresas hoje existem? Quantos prestadores de serviço hoje? Hoje você precisa ir na famosa... Vamos falar uma empresa que não está aí mais. Ou, sei lá, que Não está... está aí? Fala da Mesbla. Não, a Mesbla. Você que tá aí É, nos assistindo, fala Mesbla. conhece a Eu me Mesbla? senti antigo agora. Se você Também. colocar conheço, eu sei a tua faixa etária. Então, Agora, assim, se você falar não conheço, Hoje a pessoa aí quer a gente é velho. comprar uma calça jeans. Ele ia numa loja da cidade dele ali comprar uma calça jeans. Ele entra no Mercado Livre hoje, ele tem 1000 opções de calça jeans que às vezes ele compra e amanhã ou até mesmo no mesmo dia chega na casa dele. Então, a competição ela aumentou. O crédito em si também. Por quê? Conforme tem mais negócio, tem mais crédito. Só que para você sustentar esse negócio hoje, qual a estratégia que você vai ter, o planejamento para você ter um negócio? Se você não, por exemplo, esse exemplo, a época, e realmente era isso, por exemplo, eu já peguei uma outra geração de gerente de banco, que eu mudava há 3, 4 anos, o gerente vai embora. Que é para você não criar vínculo nenhum. Por quê? Porque expandiu demais isso, entendeu? E a época não, você era o gerente, era a pessoa da cidade. Era uma pessoa conhecida da cidade, ele sabia quem tinha dinheiro, quem tinha patrimônio, quem não tinha patrimônio. Então, aquilo lá era recluso àquelas pessoas. Aí, hoje, volta naquilo que nós falamos. Se você não figurar, né? Se você não tiver uma ressonância magnética da sua empresa, você não existe, por mais que você faça força. E cada vez você tem que ter mais presença, né? Isso. E é mais exposição. E é mais gasto, mais investimento. Exato. E mais empresas nascendo e o seu lucro sendo mais deteriorado. Porque todo mundo vai prestar um serviço para você e vai te cobrar. Não existe almoço grátis. Se parar para pensar antigamente, você tinha que estar na lista telefônica, num portal da cidade. Estou falando quando começou a internet. Um site e um belo de um cartão de visita bonito para ser a presença. Bastava isso para você já ser relevante e se posicionar no mercado. Hoje em dia você tem que estar no Facebook, no LinkedIn, você tem que estar no Twitter, no site. Você quer ver uma coisa que vale a pena chamar a atenção? Essa exigência imediatista, por exemplo, e não é uma crítica, nada, mas da internet, do Instagram, daquela presença que você tem que... aquele glamour, aquilo que você vende, né? Isso disponibilizou muitos golpes no mercado. Entendeu? Então, a pessoa chega de helicóptero e faz não sei o quê, e papapá. Então, aí que eu falo para você que esse imediatismo, né? Eu tenho 3 filhos, né? E todo mundo quer ficar bilionário, né? Sem postar um vídeo. Não vai dar, eu acho. Dá a impressão, né? Que Deus abençoe, né? Não, tudo bem. Mas, assim, só que a maioria se compara... até eu vi isso na internet, e é verdade. Por exemplo, que o menino queria ser médico, né? Um garoto lá queria ser médico, passou na faculdade, foi estudar em Londres, medicina e tal, passou 8 meses, chegou para o pai, lógico, família que tinha condições, lá, passou 8 meses e falou assim, pai, não é isso que eu quero, muito sacrifício, eu estou aqui sozinho e tal, não sei o quê. Aí voltou, o que isso vai ser? Eu vou ser jogador de futebol. Passou mais tantos meses, eu não tem que jogar bola, de domingo, fazer isso. Meu Deus, na chuva, dá de chuva, isso, aquilo e tal. Aí esse mestre, esse coach, né, fala para ele assim, falou, olha, o seu filho, quando ele foi estudar medicina lá fora, ele estava de olho no carro do médico, na casa do médico, na vida do médico, não em ser médico. E quando ele foi ser jogador de futebol, ele estava no helicóptero do Neymar,
do navio do Cristiano Ronaldo. Então, assim, eu sei que são exemplos que a gente tem muito hoje, mas é o que está acontecendo. Então, as pessoas... Elas não olham para o processo. Isso. O processo de se tornar. Exato. É o processo. A dor que você vai ter que passar pelo processo... a gente olha para trás nas nossas vidas, não é isso? Que aí você olha e fala, peraí, onde que eu estava, onde que eu estou? Então, assim, e a gente não pode esquecer disso. Mas é o podcast, né? Todo mundo montou um podcast. Todo mundo achou que ia ser igual um Flow, um Podpah. Eu vou montar e eu vou ser o maior podcast. Porque os caras estão... Gente, não é assim. 2022, 2023... Existe uma construção. Podcast. Daí, no final do segundo semestre de 2024 para início de 2025, você viu todo mundo fechando as portas. Mas entendeu? aí é o que o Sandrino acabou de falar. A pessoa olha pro sucesso do outro e às vezes esse sucesso é uma mentira. Sim. Porque eu já falei, eu não posto eu e a Tauta brigando na rede social. É um casal maravilhoso. Eu não posto eu no banheiro. Isso, eu não posto eu lá no banheiro. Eu não, entendeu? Então, as pessoas elas têm uma visão que hoje o que mudou da rede social para a TV, que antes não tinha rede social, é que a TV só mostrava também o que você queria ver e o que você precisava ver. Tanto que você escolhia a sua programação. Exatamente. E a internet, tudo. Ninguém mostra o lado ruim. Ninguém mostra o que está acontecendo. Você As pessoas escolhe já mostram... quem você quer seguir. Você escolhe o canal que você quer se inscrever e receber conteúdo. Ou você então, se retira. Aí hoje, voltando assim, hoje você tem que estar voltado para o seu negócio. Você tem que estar entendendo o que está acontecendo de fato. Né? É fazer essa leitura e esse amadurecimento. Então, existem muitos jovens assim, cheios de ideias, né? Achando que assim, olha, eu vou vender, vou fazer, vou acontecer. Essa ilusão, né? Que aí vai atrás de uma linha de crédito, que vai atrás e não tem respaldo nenhum. Você não tem como... ele não sabe nem o negócio que ele está fazendo. Então, quando você falou de planejamento, eu fui até fazer um levantamento de um planejamento de uma estética de carros, né? E aí eu falei com o meu menino, ele tinha ponto, ele tinha tudo, tal, normal. Mas aí eu falei, mas qual é o nicho? Você vai atender carro premium? Você vai atender... Como que é o seu Qualquer planejamento? carro. Como que é... Eu falei, como é que você vai botar um tipo de um carro, de um lado um tipo de carro, que você vai... E o custo disso, você tem como pagar? Qual é a projeção? Quantos carros existem hoje aqui dentro de Atibaia? Quantos... Então, assim, se você não tiver realidade, porque é muito bonito, a vitrine é legal. Né? Mas muitos, Sandro, não querem escutar a realidade, porque ele acha que aquilo que ele vai montar vai dar certo. E as cabeçadas que o ser humano e o empresário dá é essa, não escutar quem já passou pelo processo. Por exemplo, o cara da estética de carro. Beleza, eu vou trabalhar só com carro esportivo. Carro de mais de $500 mil. Tá, se um funcionário seu riscar esse carro, se acontecer alguma coisa com esse carro ali, você tem rastreio para segurar isso? Você tem seguro? Você consegue fazer isso? Então, você profissionalizar. Mancha um banco de um carro desse. Então, é profissionalizar, né? A gente está falando de tudo. Então, sem isso, essas coisas que nós conversamos aqui, é muito difícil você existir. E você buscar linhas de crédito. E uma coisa que vale a pena ressaltar também nesse momento, apesar que eu acho que começou o ano até bem, em relação... Porque, normalmente... eu falo de 60-40, né? 60% dos faturamentos, a agressividade de mercado vem no segundo semestre, né? Mas eu entendi, eu até estava mais preocupado em relação a isso, eu acho que foi mais surpreendente agora. Exatamente a palavra que eu ia falar para o senhor. Nosso janeiro foi surpreendente. Foi assim, no meu orçamento anual, que a gente já deixa isso pronto, né? Isso é uma outra coisa que a gente não conversou aqui, né? Mas, assim, se você não tiver um orçamento para onde você vai... qualquer caminho serve. Não é isso? Então, mas, assim, vai ser um ano onde os bancos vão reter dinheiro, pode ter certeza absoluta disso.
vão tentar as aplicações financeiras. Eu imagino, tá? Que em função do esvaziamento que está até existindo, né? Para reter mesmo. Então, por exemplo, vou te dar uma taxa maior, mas você mantém por 3 anos, você mantém por 2 anos. O colchão, né? Eles estão se preparando melhor para isso aí e retendo o crédito e aumentando a taxa. É por causa do risco, né? Em que pese que a Selic existe um discurso de queda que eu não consigo enxergar, porque nós trabalhamos com juros, o banco e o mercado financeiro trabalham com juros reais e não, né, que está descrito, né? Então, é só um cenário, né? Eu estou só falando agora um cenário de bancos aí hoje de retenção de mais recurso, que eles estão mais se preparando aí, né? Porque nós vamos ter um pouco mais de dificuldade de alavancagem. Sandrelino, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero destacar, assim... O tempo com o Sandrelino nunca acaba. Não, ainda bem. A gente tem, vida longa com o seu Andrelino e com a Angara aqui com a gente. Mas eu quero deixar aqui para quem nos acompanhou até agora, o episódio de hoje foi um convite a você fazer um chá, um café, uma cerveja, um vinho e refletir sobre a atual situação da sua empresa. Olhe com presença para a realidade que você está hoje. Eu sei que fica muito mais fácil a gente ficar se preocupando com o dia de amanhã, porque a gente acredita que o amanhã vai ser a salvação e realmente a gente tem que ter uma ação para ter resultados diferentes. Mas você olhar com carinho para entender sobre a sua situação vai te dar muito mais chance de ser assertivo e mapear uma nova rota para o seu lado financeiro. Então, foi muito leve, foi muito mais, acho que, voltado para uma parte de mentalidade, de reflexão, nosso episódio de hoje, mas justamente para você aí, pequeno, médio, empreendedor, micro, não importa. Olhe com carinho para as suas finanças, veja como é que está a sua situação e precisa de algum tipo de auxílio? A gente está colocando aqui à disposição, está aqui na descrição, passa o GC toda hora. Recorra a Angar, pergunte o que eles podem fazer por você, tá bom? Você pode apenas entrar em contato e eles já conseguirem te solucionar e encontrar alguma solução, algum produto que às vezes você nem imaginava. E é isso, atreva-se. O segredo está na ação. E a ação pode ser apenas de você perguntar para alguém. É isso. Senhor Andrelino, algum recado? Eu só tenho que agradecer mais uma vez vocês aí, por a gente estar aqui, né, bem próximo aqui, batendo esse papo, né? Eu espero que, de alguma maneira, a gente possa ter contribuído, porque eu tenho uma admiração, a verdade é essa. Eu admiro demais todos os empreendedores, que eu sei que a vida... e quando a gente fala o pequeno e o médio, principalmente o pequeno... Ele tem muitas, assim, além do seu dia a dia, sacrificante mesmo, dedicado às suas coisas, e a gente falando tudo isso, né, de alguma maneira abre um pouco a cabeça dele para que ele possa observar, sentar, fazer um exercício. Eu falo um exercício de 10 minutos por dia, que ele olhe para os números da sua empresa, que ele converse com ele mesmo e veja outras alternativas que ele possa ter. Porque a Angar é uma empresa de crédito, onde ela acredita no empresário e ela quer ouvir o empresário, quer ouvir o seu sonho, como que funciona o seu negócio. Então, porque o papel aceita tudo. O papel, mesmo que a gente falou de planejamento, né? Isso tudo é muito bonito, é muito bacana, mas na prática é um pouco mais difícil. É isso que a gente quer entender e isso que a gente quer dividir essa experiência que nós temos com eles. E por ser uma empresa nascida aqui na cidade de Atibaia, e pela recepção que essa cidade nos deu e as oportunidades que nós
proporcionamos a esses empresários hoje que nós já somos reconhecidos, graças a Deus, né? E mais esse espaço que você dá para a gente aqui, eu quero convidá-los, né, a visitar, tomar um café, contar a sua história, porque uma empresa é feita de história. Ela nasce em algum momento, ela cresce em algum momento, e principalmente as pessoas que são nascidas e criadas aqui, né? Que ela tem um histórico a apresentar e uma credibilidade muito grande nas coisas que dizem. E isso é mais importante que números. Sem sombra de dúvida, seu Andrelino, muito obrigada. É que eu tô anotando um negócio aqui. Então, o que você quer falar? Já que você anotou. Não, só tô Muito anotando. Dura as anotações. Depois vem lapada pra mim, sabe, seu Andrelino? Porque a gente faz o episódio, recebe a consultoria, aí depois a gente fica trocando figurinha de coisas que a gente precisa pôr em prática ou mudar sempre na nossa empresa. Eu acredito que hoje eu tenho que conseguir falar. Eu achei que eu ia estar mais quieto, mas eu consegui me expressar um pouco devido à minha boca, mas eu anotei 3 coisas que a gente vai conversar em off, André, porque quando você fala, eu vejo o carinho que você tem, não só pela cidade, mas pelo que o senhor faz. E eu acho que as pessoas, às vezes, confundem um pouquinho as pessoas que têm vontade de ajudar o próximo. Só que a vontade de servir e ajudar, ela tem que... Infelizmente, tá, gente? Ela tem que ser remunerada. Não tem como ajudar um outro empresário sem ser remunerado. Mas eu vejo na Angar isso. Então, esse convite, quando você faz, ele vem do coração mesmo. Ele vem do empreendedor querendo mostrar a possibilidade para outras pessoas e outros empreendedores. Através do seu conhecimento, que às vezes a pessoa pode ir lá achando que ela vai ter o melhor salvação financeira da vida dela, mas ela vai ter uma palavra do seu Andrelino que vai mudar o jogo da empresa dela. É isso aí. Então esse episódio para mim hoje ele foi reflexivo, sim. Começamos janeiro diferente, né? Então a gente já programando o seu ano. Então o seu Andrelino vai estar aqui o ano inteiro com a gente, que Deus quiser. E aí você vai entender o porquê esse episódio ele vai fazer tanto sentido para você. Lá no frente. meio do ano você falar, mudei o jogo da minha empresa com a Angar. Bom, Sandrelino, Obrigadão, mais uma vez. Sandrelino. É ótimo Obrigado, bater eu esse que papo agradeço. com você. Eu queria ainda ter uma câmera aqui para filmar o antes. E A o câmera depois, tem, né? Porque aqui ó, a gente fica O antes e o depois, que é onde a gente acaba criando escorrendo mais laço mais laço ainda com os nossos convidados. É isso? Bom, eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast. Quer saber mais sobre o Angar? É só você olhar aqui as redes dele e acessar na descrição desse vídeo. Você, meu bem? Tô lá no @Dan Contesini, produzindo quase sempre um conteúdo semanal. Brincadeira. Mas é só você ver aqui no Acordo Podcast, que tem conteúdo diário, e no meu Instagram também. Então, Sandrelino, muito obrigado. Obrigada, Obrigada. Mumu. Filho, obrigado. Sem Obrigado. você, nada disso aconteceria. Sabe que eu te amo, tá bom? Obrigadão. Beijo. Gente, então até a próxima. Tchau, E tchau, tchau. tchau. Right.